Olá! Arrumando os acessórios para começar mais uma live. E aqui uma chuvinha maravilhosa. Pessoal do Instagram, vem chegando. Pessoal do Face. Kerly Alves. Bem-vinda, Kerly Alves. Ana Monteiro, bem-vinda. Vou dar uma boa noite aqui para o pessoal do Facebook. Pessoal do YouTube, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Oi, Eliane, bem-vinda, Eliane. É um prazer. Daniela Santana. Olá, pessoal. Hoje eu quis variar um pouco o fundo. Eu não acendi a lâmpada do fundo. Aí ficou esse fundo bonito, que o jardim fica lindo, gente. Bem-vinda. E mais nada, hoje o tema é desistir, né? Sérgio, bem-vindo, Sérgio. Bem-vindo, pessoal do Face, tem pessoal novato aqui também. Pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia. Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas. E nada mais que nós vamos abordar um pouquinho sobre desistir, né? Eu sou Cláudia Kober, eu trabalho com desenvolvimento humano, né? Desenvolver é deixar, aprender a se envolver, né, no seu propósito e parar de desenvolver, desenrolar no tema, naquilo que você acredita que você não consegue. E algumas dicas nós vamos dar. E o objetivo da live é essa interação, que a gente pode ter perguntas, respostas, perguntas em cima de perguntas, porque eu, como coach, eu nunca dou respostas. Geralmente eu trabalho em cima de perguntas, né? São as perguntas que movem o mundo, isso é fato comprovado, não são as respostas, porque os porquês nos aprisiona na ilusão, na mente racional, e acaba que a gente perde um pouco a consciência da nossa força, né? Que é a energia expansiva do coração. Bem-vindo, Júnior. Pessoal, obrigada pelas palavras, Júnior. Pessoal, ó, para quem é novato, eu tô vendo o pessoal que tá chegando aqui no Face, no Instagram. Vai lá pro meu canal, Cláudia Cobel, Conexão e Cura, se inscrevam lá, clica no sininho e compartilha. Vocês podem fazer pergunta com base no que a gente abordar aqui. Se eu puder ser uma contribuição com mais perguntas, né? Será um prazer. Bem-vinda, dona Lenita, minha sogrinha linda. Ulisses, bem-vindo, Ulisses. Bom, pessoal, para começar, né? Vamos começar com perguntas. No que você, na sua vida, ao longo da sua vida, você tem desistido, né? Você desistiu de si mesmo? Quantas vezes a gente acredita que os obstáculos, as barreiras, as dificuldades, a falta até mesmo de esforço faz com que a gente não vá adiante naquilo que a gente realmente gostaria de ter um resultado. Dentro do próprio trabalho, bem-vindo Geraldo Santos, Wellington, Arlete, bem-vinda Arlete. Dentro do trabalho do coach, como formular um objetivo, o direcionamento para formular um objetivo, o que eu faço? Eu sempre pergunto para a pessoa, esse objetivo, ele cabe dentro da sua realidade? Esse sonho, esse ideal, ele faz parte realmente? Porque por muito tempo, e muitas pessoas ainda vão seguir esse caminho, de buscar sonhos e objetivos para os outros. Eu quero ser feliz, mas eu quero que todo mundo também seja feliz. Ser feliz não é um objetivo, não é um propósito. Eu quero estar bem de saúde, mas eu também quero que todo mundo esteja bem de saúde. Eu quero ter dinheiro, mas eu também quero que a pobreza do mundo acabe. Maria Júlia, minha coach mirim, linda. Então, assim, o bom de ser uma ferramenta na vida das pessoas e um recurso que não tem idade, né? Não tem um termômetro, não tem tempo, espaço, uma fita que mede a idade. Então, eu trabalho com todas as
faixas etárias, porque o ser humano, gente, a definição de idade, sobre status, isso não existe no meu ponto de vista. Então, eu atendo crianças, eu atendo adolescentes, eu atendo idosos, eu atendo jovens, eu tenho ainda clientes que ainda vão chegar na vida ainda estão na gestação, né? Como seres, a gente está ligado a uma força maior, que é a espiritualidade, e por muitas vezes de desistir é a falta de conexão com essa espiritualidade. Então, o que é espiritualidade para mim? É saber que existe uma força maior que me conduz num propósito que às vezes nem a minha mente racional sabe, mas que existe algo grandioso. Então, é seguir a energia. Como seguir a energia? Seguir a energia sem definição do certo, do errado, do consigo ou não consigo, vou ou não vou, dá certo ou não dá. Mas para isso, você tem que ter clareza. E clareza, por isso que o coach faz com que você elabore metas curtas dentro daquilo que você tem como sonhos, né? Eu não entendi não, Maria Júlia. E cortou, coach. Amelie, bem-vinda, Amelie. É um prazer tê-la aqui. E o tema hoje é desistir. Então, muitas vezes, dentro do meu trabalho como coach, eu percebi que não adianta eu ficar fazendo pergunta inteligente, perguntas grandiosas. Por quê? Porque a pessoa, às vezes, não está nem conectada com o seu propósito. Bem-vindo, Bernardo. João Matias, boa noite. E aí a pergunta é, no que você vem desistindo, será que não é exatamente isso que vai te levar para um lugar grandioso? É muito fácil desistir. Tem uma crença que dentro dos workshops que eu trabalho, as pessoas falam assim, é melhor nem começar porque eu sei que já não vai dar certo. Quando você tem essa mente fechada, essa crença limitante, você já pôs tudo a perder. Porque não tem, o universo ele é sábio. Você gera um aborto naquele projeto, naquele sonho que você gostaria. Como você trabalha com energia? Como você faz para se proteger? Primeiro, assim, dentro do meu ponto de vista ao longo da vida que fui adquirindo experiências, proteger de energia. Quando eu penso que eu tenho que me proteger das energias negativas, eu fico levantando barreiras entre as definições do bem e do mal. Como seria a gente não ter que mais se definir na forma e na estrutura de que existe Deus e o diabo, de que existe o céu e o inferno, de que existe o bem ou o mal? Então, quando eu não perco meu tempo pensando que eu tenho que me defender das pessoas que não estão aliadas no julgamento de que elas têm energia negativa, verdade? Será que isso é um ponto energético ou é um ponto racional que é de julgamento? Eu, particularmente, não tenho essa definição na minha mente, no meu script, no meu roteiro, de que eu tenho que buscar algo para me proteger. Porque como seres infinitos, nós somos seres iluminados. O que uma pessoa não consegue, dentro do meu conceito, de não estar iluminada, é exatamente abrir mão dos julgamentos, né? Quando você acredita que você não tem a temer nada e que você não tem que se proteger de nada, você abre mão da bênção ou da maldição. E o desistir, muitas vezes, é uma permissão que a nossa alma, às vezes, fica espionando pelos fracassos do sistema familiar. Eu trabalho com a constelação sistêmica familiar e acaba que dentro da live eu abordo as ferramentas, que é a constelação de estrutura, constelação organizacional, constelação familiar, que é o nosso ponto de origem, né, onde a gente foi o início da nossa vida nessa existência, e também dentro da física quântica, da PNL, da acupuntura, né, da medicina chinesa e afins. Mas o desistir, o propósito de desistir na vida, se você tem percebido que a sua vida não vai adiante, você não se sente realizado, e não estou falando de dinheiro não, gente. Eu estou falando
de força, de fé, de conexão, de foco, né? Eu, particularmente, trabalho com muitas pessoas que têm depressão, tem pessoas que às vezes querem suicidar, desistir da vida. Se eu for a trabalhar, se eu for pensar no ponto de vista de que essas pessoas vão vir para mim com um pensamento de suicida e que eu vou me alinhar à energia delas, eu saio do meu propósito de levar luz, de ser uma contribuição. Então, muitas vezes, para mim, esse ato de definir a proteção do mundo externo é uma ilusão e uma fantasia, porque a gente foi treinado desde pequeno que o mal existe e não fomos conectados na força de que o bem também existe. É a mesma força, só mudar a chave. Jacilene, mas se a própria família nos faz desistir de tudo, às vezes até da vida. Primeiro que você não nasceu na família errada, né? Eu sempre falo para as pessoas, você escolheu o seu pai e a sua mãe, e esse pai e essa mãe é a mãe certa e o pai certo. Porque quando eu julgo que a minha família é responsável por aquilo que eu estou vibrando, eu me ponho no ato de negação de honra, né? Eu estou na lealdade do sofrimento e dos dramas. Mas não é porque o meu pai ou minha mãe me bateu, ou que eles não foram bons o suficiente no meu ponto de vista, que eu tenho que carregar isso, né? Por isso, Jacilene, que desistir da vida é você desistir do seu propósito que você veio fazer aqui. Tá adormecido, você esqueceu dele. Esse pai e essa mãe, mesmo se eles tivessem um momento de sexo para você nascer e te jogou na lata de lixo e alguém foi lá e catou e a vida seguiu, esses pais teve a sua disposição para trazer a vida. Isso é um exemplo, viu, gente? Isso é ponto de vista dos workshops de constelação, o quanto nós filhos ainda estamos feridos nas desculpas, nas reclamações e nas ingratidões que esse pai e essa mãe deu o que ele sabia dar. Às vezes, se um pai não recebeu amor e carinho, como é que ele vai dar amor e carinho para um filho se ele não é isso que ele aprendeu? Talvez ele vai dar punição, vai abater como se fosse uma forma de educar, de castigar. Mas a pergunta é, não importa o que os nossos pais fizeram, importa o que você faz daquele filtro, daquela distorção que você guardou e trancou em você. Porque eu tenho clientes que vão correr barras e eles ainda se colocam de castigo na vida porque recebeu castigo quando era criança. E aí o desistir de ir adiante é problema desses pais que já morreram? Não. Então, vale muito a pena pensar sobre esse ponto de refletir. Poxa, bem-vindo, João, José, Baltazar, Bernardo. Fico muito feliz da ala masculina escutar essa live, porque por muitos anos vão existir. As mulheres são perpetradoras dentro de um âmbito familiar de dor e sofrimento. Elas se colocam como vítimas, né? De que a vida delas só é o que é porque esse pai foi carrasco, esse pai faltou, esse pai não deu suporte para essa mãe. E aí nós, mulheres, fazemos o quê? Aprendemos a olhar para os homens com a ótica e a lente da nossa mãe. E aí, para você tirar esse óculos e essa lente, para parar de julgar os homens, porque eu até brinquei ontem com uma cliente que eu constelei, e ela queria constelar relacionamento, mas na realidade, no fundo, ela não queria um relacionamento inconsciente. Isso nós fazemos por amor infantil, porque ela não pode trair a mãe porque o pai traiu. Então, inconsciente, ela dizia, mãe, eu não posso te trair se eu vou para o meu pai como pai, que é o nosso primeiro homem da nossa vida, né? Primeiro homem, o primeiro vínculo de amor da menina é o pai. E para o menino é a mãe. Então, o primeiro grande amor feminino de um homem é a mãe dele. Vai que, se essa mãe morre quando ele ainda é criança, existe esse movimento interrompido, ele vai buscar essa mãe nas mulheres, ele vai começar a buscar várias mulheres para ver se encontra essa mãe. Isso também é inconsciente, não é consciente, porque ninguém quer ficar pulando de galho em galho, sofrendo. E a mãe
dentro do sucesso, do fracasso, do conseguir e desistir, simboliza o sucesso, né? Entre o fracasso e o sucesso vem dessa energia feminina. E o atuar e fazer acontecer, a atitude, vem da energia masculina, que é a energia do nosso pai. Por muitas vezes a gente não trabalha dentro da medicina chinesa, trabalhar o masculino e o feminino, não define a figura, o arquétipo mãe e pai. Não tem nada a ver. Então a gente trabalha com as polaridades, né? Que é masculino, feminino, alto, baixo, doce, salgado, noite, dia. Essas definições de polaridades. Então, o extremo. Quando você está fora do caminho do meio, que é o equilíbrio, a paz, eu tenho escolha para fazer e tenho escolha para desfazer, eu quero fazer algo, eu não quero fazer algo sem culpa e sem medo, você está no caminho da vida, né? Porque o caminho da vida é um processo novo para você nessa vida, que você não chegou aqui e vivenciou. É uma etapa nova, é um novo livro que você vai escrever. Por isso que dentro da própria Barras de Axis que eu corro, muitas vezes a gente acessa realidades paralelas que a gente existiu, que traz para essa como se fosse essa. Aí você fica alienado, preso, amarrado, engessado, faz contratos, né? Como destruir, descriar tudo isso? Uma sessão de Barras faz bem uma faxina. Infelizmente, a Jacilene está falando, infelizmente, meu pai foi o primeiro em tudo. Independente se o pai foi ou não foi, a questão é o que acontece nesse sistema familiar. Existem muitos segredos ali. Então, assim, se um pai abusa da filha, a gente tem que olhar onde que essa criança se perdeu para um pai chegar ao ponto de fazer um abuso, né? Existe uma história, ele foi criança um dia, o que aconteceu? Ninguém sabe, muitas vezes não é revelado, né? Mas o seguir a vida... Oi, Andréia. Andréia, minha sobrinha de São Paulo. Nossa, faz tanto tempo que eu não a vejo. Beijo no seu coração. Já sou tia-avó, gente. Ai, que lindo, né? Tenho vários sobrinhos tia-avó. Então, assim, eu venho de um contexto familiar bem grande, né? Que linda. Ó, Andréia, eu tenho um canal no YouTube, chama Cláudia Cobel Conexão e Cura. Depois, se você puder, se inscreve lá, clica no sininho para você receber as notificações de algumas dicas que eu dou sobre alguns trabalhos que eu faço. Sua mãe fez o curso de Barras comigo, né? É fantástico, vale muito a pena. Para que, se a gente tem um caminho mais leve de mudança na nossa vida, acessar ferramentas que a gente não precisa mais se definir, ficar falando, né? A gente também tem que desistir de falar de muitos problemas. Se você, ao longo da sua vida até hoje, você percebeu que você vem falando dos problemas, do sofrimento, e você não saiu do lugar, vamos fazer o oposto do que parece ser, né? Vamos parar de reclamar, ao invés de começar a reclamar, vamos começar a agradecer. Então, desistir não só de coisas grandiosas, de experimentar algo novo, mas também desistir das queixas, das reclamações, dos dramas, dos vitimismos, das maldições, culpar quem fez ou deixou de fazer. Eu sempre falo, não importa o que o outro faz comigo, importa o que eu faço com aquilo que ficou em mim do outro. Será que eu vou dar um espaço para esse outro ficar em mim para o resto da vida? Não. Então, tem ferramentas maravilhosas. Eu trabalho com a Access Consciousness, com as ferramentas da Access Consciousness. Sou certificada e faço limpeza de processos no corpo, na mente, né, nas emoções, no sentimento, tudo que você trancou. E vale a pena. No meu próprio canal do Cláudia Cobel Conexão e Cura, tem um vídeo curtinho, de 4 minutos, que explica o que são as barras de Axis. Tem um que explica sobre a mimetização. Você mimetiza as pessoas no seu corpo e carrega as pessoas, e aí depois você não tem espaço, né? Como se fosse uma galeria. Como é que ao longo da sua vida você vai ganhar novidade, presentes, milagres, acessar grandiosidades, se você está entupido de lixo, de informações, de histórias, segredos, problemas que ao longo da vida você foi carregando? Jacilene, você escolhe correr as suas barras da onde você estiver, porque você não é de Minas, eu não sei de onde você é. E você que está chegando, fala de qual cidade que você está, porque é gostoso. Bem-vindo, Thiago. Um prazer tê-lo aqui. Então, para os homens, eu fico muito feliz
dessa participação, dessa interação, que... Ah, fala de Pernambuco, olha para você ver o quanto as redes sociais, assim, proporciona uma conexão grande, né? Nesse planeta. Lá em Pernambuco, eu estou falando de Minas, Uberaba, levando um pouquinho, ela está acessando um pouquinho desse conhecimento. E, se puder compartilhar aí com seus amigos, para a gente não desistir de algo grandioso, existe uma palavra que é coragem. Coragem, dedicação, determinação, foco, clareza. Quem não sabe pedir, não sabe ganhar. Às vezes, muitas pessoas vão fazer trabalho de coach comigo e ela se coloca num campo tão fechado que ela não se permite abrir mão do orgulho de pedir ajuda. E pedir ajuda, pessoal, não é pedir ajuda grandiosa. Às vezes, é pedir ajuda dizendo assim: eu não posso fazer isso por você, porque eu estou focada nisso na minha vida. Que é um simples dizer não. E às vezes, o desistir, o que cansa, o que pesa, o que esgota, é exatamente você aprender a dizer não para aquilo que você já está de saco cheio, que é viver a serviço das pessoas sem você sentir prazer, né? Dulcinéia, bem-vinda, Dulcinéia. Jaciara, bem-vinda, gente. Obrigada pelos coraçõezinhos, né? É ótimo, coraçõezinhos. A gente se conecta através dessa força, que é a força da alegria. Ah, a Andressa dizendo, tia Lina, adoro os seus vídeos. Ah, obrigada. Então você já assistiu, né? Tem vários vídeos lá no YouTube. O bom é que lá no YouTube você pode selecionar, porque são vários temas, né? Tem temas de ansiedade. Então, a pergunta hoje, se você pudesse listar algo que você está em dúvida. Uma pessoa hoje me perguntou no Instagram, ela não formulou a pergunta de uma forma clara, ficou meio vago. Muitas vezes, você pode, por caminho, ferramentas do coach, você pode fazer uma lista em relação a um trabalho. Fazer uma lista e escrever vários critérios que esse trabalho te proporciona. Fazer como se fosse uma entrevista, né? Pode ser trabalho, pode ser relacionamento, pode ser mudança, né? Pode ser qualquer situação. Você vai listando. Você coloca positivo e negativo. Você vai listando, nesse caso, esse objetivo tem isso, 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 e esse tem, já existe esse outro lado. Porque, por exemplo, não adianta, às vezes, uma cliente minha uma vez quis mudar do Brasil para trabalhar fora. E ela estava em dúvida se ficava ou se ia trabalhar fora e fazer o mestrado. Então, eu fiz uma lista com ela. Falei, coloca o peso, vamos pôr na balança. Escreve aqui, ir para fora, né? Ir para a Inglaterra. O que você ganha indo para a Inglaterra? Aí ela foi listando. Mas aí na hora que chegou na parte ficar no Brasil, e ela também tinha a chance de fazer o mestrado aqui no Brasil, né? E ficar no Brasil. Aí, para ir embora, ela tinha que abrir mão, porque não dava para levar a filha tinha que ficar com a avó. Aí, será que, no ponto de vista do peso emocional, ela percebeu que, às vezes, abrir mão da filha, criança ainda, para ir viver um sonho, um objetivo, ia interferir em outros processos, até mesmo no desequilíbrio emocional dela. E aí, ela não ia estar inteira lá. E aí, será que vale a pena? É nesse sentido que eu quero que você pensa. Às vezes, você trocar, dar um passo para frente ou para trás, desistir de algo, que às vezes você nem pôs a gente não tem essa mania de colocar no papel, na ponta do lápis. Isso que eu estou fazendo me leva para qual lugar? Isso que eu não estou fazendo me tira de qual lugar? Então, muitas vezes, você tem que começar a usar a sua mente. Bem-vinda, Maria Aparecida Salgi. Prazer tê-la aqui. Você tem que começar a usar a sua mente como seu aliado, né? A sua aliada, a sua mente, ela é um músculo que exige você treinar ela todos os dias, né? Então, às vezes, do que você vem desistindo é exatamente culpando os outros para você não arcar com as consequências da sua escolha. As suas escolhas só dependem de você, não dependem de outra pessoa.
Para eu estar onde eu quero estar e ser o que eu quero ser, fazer, só eu posso fazer. Ninguém pode comer por mim. Ninguém pode dormir por mim. Ninguém pode escovar os dentes por mim, tomar banho por mim. E na vida é a mesma coisa. Porque ainda ficamos presos nas desculpas. Desistir e desculpas parece que está meio na mesma linha, né? Do negativo. Então, às vezes, para você sair do não desistir, é exatamente avaliar antes, né? Oi, Flávia Facnelli, bem-vinda. Então, pessoal, uma dica: começa a fazer uma lista. Ah, eu quero mudar de casa. O que nessa casa tem? Essa casa fica perto da onde eu trabalho? Fica fácil? Tem restaurante? Eu vou ter que fazer um outro movimento? Agir por impulso muitas vezes faz você desistir no meio, nem tentar. O agir por impulso faz você se perder no meio do caminho, e aí às vezes você não sabe nem se encontrar depois, que é muito pior, né? Silva, bem-vinda, Silva. Então, será que verdade você está desistindo do que não te presta mais, do que não serve mais para sua vida? Seja mensagens no WhatsApp que você recebe todos os dias, que você perde tempo. Gente, eu recebo assim, não sei quantas mensagens. Se eu fosse ler todas, daria para eu ler um livro por dia. Mas são mensagens desnecessárias, são mensagens de intrigas, fofocas, sacanagem, assim, no sentido de passar a perna nos outros. Então, isso não leva a gente para conexão nenhuma. Pelo contrário, faz você de trouxa. E aí, desistir de ser trouxa é exatamente começar a nem se importar com aquilo que os outros ficam te mandando. O pessoal manda mensagem o tempo inteiro. Eu faço esse trabalho de desenvolvimento humano, tenho acesso às ferramentas, estudei para isso, corri atrás. As pessoas que eu atendo, quando sabem desse trabalho que eu aplico, ficam tudo doido, ficam me mandando o tempo inteiro vídeos sobre o assunto. Não adianta, faz um movimento contrário, busque vídeos que vai agregar naquilo que te falta, né? Então, às vezes, as pessoas querem nos agradar, achando que vai mandar algo, que vai fazer com que vai somar. Não vai, porque senão você sai do seu caminho, você se distrai. E às vezes, desistir da distração é um passo, né? Parar de se lamentar, parar de dizer que não tem tempo, parar de dizer que as pessoas não te apoiam, sai do vitimismo, da infantilidade, né? Como que você, a partir de hoje, pode conduzir a sua vida como se você fosse o principal, né, da cena, dirigir o carro da sua vida, né? É você que tem a responsabilidade de ser você nas escolhas. Ninguém nos conduz a mau caminho, ninguém me leva para mau caminho, a não ser quando eu permito não fazer a escolha, né? Então, fica a dica do desistir ou não desistir. E quem sou eu para falar, né? Se você faz isso ou não faz isso. Então, se você vai para o lado direito ou você vai para o lado esquerdo, todos os dois caminhos não tem certo e errado, tem escolhas, tem atitudes e determinações e ações que você vai ter que centralizar. Às vezes eu falo, a pessoa fala para mim assim, eu não sei se eu largo dessa pessoa ou se eu fico com essa pessoa. Então, quando você fica no caminho do meio, é porque você não quer verdadeiramente arcar com as consequências dessa escolha, que é tomar atitudes diferentes. Por medo e culpa de não tomar atitude diferente, é melhor eu ficar acomodado ou acomodada, né? Então, a dica é como você pode fazer hoje para desistir daquilo que até hoje você vem fazendo igual e não tem resultado diferente. Então, desistir, às vezes vale a pena mesmo, não insistir. Não insistir naquilo que você acredita que foi contribuição e não foi mesmo, né? Tirar aproveito daquilo que você já fez, que era para ter desistido há muito tempo e não desistiu. Depois que você largou mão, você percebeu que foi a melhor coisa. É tirar aprendizado, é dar um lugar, é incluir.
Na própria constelação, a gente trabalha com o incluir e não excluir, né? Eu não posso excluir uma experiência que, para mim, no meu ponto de vista, foi dramático e trágico. O que eu posso tirar de aprendizado ali? Denilson, bem-vindo, Denilson. Olha, pessoal, o tempo passou tão rápido que, assim, né? Foi mágico, voou. Foi assim, nem vi a hora passar. Meia hora passa tão rápido. Então, vamos começar a agir e desistir de ficar acomodados. Vamos desistir de culpar os outros por aquilo que eu não estou escolhendo assumir. Buscar fazer algo que nem que seja um passo de cada vez, porque o que fazem as pessoas desistirem é que elas querem saber qual é o resultado. Se você abrir mão do resultado e a partir de hoje os seus projetos do hoje, do aqui e agora, amanhã, do aqui e agora, depois da manhã, do aqui e agora, e não ter que contar para o futuro qual é o resultado, você toma mais atitude na sua vida. Isso eu tenho certeza. Porque existe uma coisa que inventaram, que é a ansiedade de um futuro que não existe. Olha que mentira. O futuro não existe, gente. Eu só posso viver o hoje, aqui agora. Desde a hora que eu acordei, ou eu escolho fazer coisas grandiosas na minha vida e ser grata, ou eu escolho não fazer, que é desescolher, e fazer algo que hoje eu posso dar continuidade amanhã. Esse é montar um quebra-cabeça sem ter que buscar as peças sem existirem, né? Então, você pode todos os dias dar o seu melhor sem ter que sacrificar, sem ter que achar que o futuro pode acontecer de não dar certo. Mas nós temos implantes, crenças de negatividade, de pessimismo. Então, a gente já começa algo botando foco de drenar a energia, de acabar com ela, né? É como se fosse uma planta. Se você planta a semente lá no vaso ou na terra e esquece que existe, que ela não precisa de adubo ou água ou qualquer coisa, seja até mesmo de conversar com ela, porque tudo é energia, não tem como ela fluir, né? E os nossos ideais e projetos são assim mesmo. Como começar a você ter um objetivo e nele você começar a organizar o que faz sentido para ele. E não buscar pessoas para sabotar os seus sonhos. Bem-vindo, Frederico. Então, Frederico ou Suelen? Oi, Suelen. Beijo no seu coração. Fala de longe, Suelen, né, Suelen? Ou você está no Brasil? Então, desistir pode acontecer até mesmo do abandono. Dentro da própria constelação, existe um movimento interrompido. O que é um movimento interrompido? Você começa algo e interrompe. Começa algo e interrompe. Começa uma coisa, para. Começa uma coisa, para. Não vai adiante. Esse é um movimento interrompido. Interrompido ou com a mãe, ou com o pai, ou com ambos, né? E esse desistir é carregar a síndrome do abandono, né? Estou longe, né? De onde você está falando, Su? Em qual lugar do planeta Terra? Eu brinco que eu, além de estar no planeta Terra, eu ainda converso com as galáxias e o infinito e as dimensões. E isso é o que as pessoas ainda não consideraram na vida. Ainda estão muito na terceira dimensão, que é o apego, né? Que é a escassez, a miséria, a dor, o sofrimento, as lamentações, os vitimismos, e vai fora. Então, por isso que eu convido vocês, de onde vocês estiverem, escolher correr barras, corram barras, façam constelação, façam o que vocês acreditam que vai somar na vida de vocês, mas sai do comodismo. Então, às vezes, que legal, show, hein? Coconut na Flórida, nossa senhora, disse que eu tive uma amiga que morou na Flórida e ela disse que era um calor, na época que ela morou, ela disse que era um calor, era uma panela de pressão. Eu não sei se está quente aí, me fala aí se é quente, ou era um interessante ponto de vista dela, porque ela falou assim que parecia que ela estava numa panela de pressão, que ela quase morreu, ela falou que levanta beber água e jogar água na cabeça, mas eu não sei se é isso, é quente, é isso? Então, pessoal, o desistir
não significa abandonar e vitimizar e se dramatizar. Às vezes o desistir é o que eu escolho aprender com essa situação. É o melhor ponto de partida de te libertar. Se você fica no vitimismo de que eu fiz a coisa errada, eu sou um fracasso, eu sou a pior coisa do mundo, como seria, hoje, uma dica, você todos os dias se abençoar? Se abençoa, permita, você diz, por hoje eu me abençoo, por hoje eu escolho me amar mais, eu escolho me respeitar mais, me valorizar, não esperar do mundo isso. Se você entrar nessa frequência, você começa a ser uma bênção para as pessoas ao seu redor. E aí você passa a ser mais contribuição. Muito calor. Ah, então ela não mentiu. Porque, gente, ela falou assim que é horrível o calor, né? Mas fazer o quê, né? A gente vai criando resistência, o corpo vai se adaptando, né? O nosso DNA, ele é de sobrevivência, tem muito implantes de sobrevivência. Então, a gente começa a sobreviver, né? Mas pode começar a conversar com o calor. Corpo, calor, o que você requer de mim? Corpo, o que você requer de mim para se adaptar a esse calor, para não sofrer tanto? Porque, às vezes, para mim, o calor me dá um pouco de cansaço, né? Caterine, você me fez uma pergunta, Caterine, e eu não entendi, mas já está no vídeo, viu? Respondida a pergunta mais ou menos que você fez. Estava esperando. Não entendi, não. Então, fica a dica para vocês que muitas vezes o desistir é bom desistir daquilo que te faz sofrer e ir além, né? Ir além para você começar a se auto-amar, a se autocurar de tanta cicatriz que até mesmo você fica carregando e se alimentando, achando que alguém vai te ajudar ou alguém vai te dar algo. Não dá, gente, esquece. A gente tem que nos autoconhecer, nos auto-cicatrizar as feridas e começar a perceber, gente, será que esse caminho de desistir ou não desistir me preenche, me traz calma, me traz paz na alma? Daí você já começa a pensar sobre isso, né? E como seria saber que o caminho que você vai desistir ou não desistir vai ser legal? Se você vai perguntar, é uma ferramenta da Access Consciousness. É leve ou pesado? É leve desistir? Não. É pesado desistir? Não. Sim, não. Então começa a brincar com o seu corpo. O nosso corpo, ele tem todas as respostas que a mente às vezes não consegue encontrar. Ok? Gente, o tempo era para ser meia hora, já quase 40 minutos. Foi um prazer tê-las aqui. Quem quiser ter mais informações sobre o trabalho que eu faço, do coach, da Barras, da constelação, do trabalho que eu faço de cura, pode me adicionar, né, no 34, o DDD, 99209-9087. Faço trabalho por Skype, eu tenho gente que está lá no Maranhão, gente que está lá no Panamá, que daqui da minha cidade de Minas, eu faço algo grandioso para ser uma contribuição na vida dessa pessoa, dessas pessoas, e para você também. Eu fico muito feliz. Para os que chegaram depois, o vídeo vai para o YouTube, no Cláudia Cobel Conexão e Cura. Se vocês quiserem, vocês podem voltar a assistir. Vale a pena, né? Porque pode acontecer de ter uma fala, que essa fala era a ferramenta e era o recurso que você estava precisando. Então, desistir, sim. Desistir de reclamar, de lamentar, de se vitimizar, de se dramatizar e até mesmo desistir de emitir uma energia de buscar pessoas para te ferir. Porque quando você fica no vitimismo, você emana uma energia que atrai pessoas para te colocar mais ainda nessa situação, para você se tornar refém delas. Então, mude a chave, mude a frequência, mude a onda, e com certeza você vai se elevar para os presentes e milagres que a vida tem para te dar. Um beijo no coração de vocês e quinta-feira tem mais live, viu, gente? Um beijo, ficam com Deus. E compartilham para pessoas que você acredita que pode ser uma contribuição esse vídeo. Compartilhe para os inimigos também que você não gosta, para você
enviar algo novo que eles nunca acessaram, que talvez essa é uma mudança, né? É uma forma de ver, uma comunicação diferente que nunca ouviu. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, você tem uma linguagem que eu nunca ouvi isso, eu não nem entendo o que você está falando. Entende sim, porque da mesma forma que essa linguagem atua em mim, atua em você, só que está guardadinha aí. É só deixar vir à tona. Todo o seu saber está dentro de você. Os julgamentos, as definições e forma e estrutura que te impede de acessar. Tá bom? Beijos, ficam com Deus, boa noite e bom feriado, Brasil!